Seção 1. São Paulo, domingo, 11 de abril de 2021. Em algum momento senti algo, e então decidi escrever sobre. Vou lhes exemplificar a seguir. Talvez eu deva começar pedindo desculpas pela forma como isso foi escrito. Eventualmente é necessário arrumar algumas arestas, do contrário não conseguiria escrever corretamente. Então, sem muito saber o que fazer, pensando que as pessoas haviam sido substituídas por outras pessoas, lembrei da morte do rei impulsionado por uma dor no pescoço, e da Copa do Mundo inspirado por uma dor no joelho, que você vai adorar assistir quando sair desse eletrochoque. Por falar em eletrochoque, as crianças da Alemoa sofriam com o terror de serem levadas a uma clínica onde seriam realizados procedimentos com eletrochoque. Talvez contar isso seja um ato de traição contra o grupo que agora domina o meu território, que decepam dedos e enfiam agulhas nas costas das pessoas. Em alguns casos as pessoas enfiam agulhas nas moleiras das outras pessoas quando crianças, em outros fazem com que o tempo passe mais rápido. Essas coisas que não sabemos, somadas às coisas que tentam tirar de nós, obstroem nossa vista, nos cegam e nos substituem por sósias. Furam nossos olhos e nos forçam a reagir com violência. Por exemplo, em lugares como Marrocos e Argélia, as pessoas eram mantidas em cativeiro devido a esse tipo de situação. Com soros e eletrochoques, presos pelo pé como personagem do primeiro filme Jogos Mortais. Aqui no Brasil as pessoas enfiam agulhas nas suas medulas e colocam as pessoas em cativeiros muito tempo antes até você desistir. Nem todas as pessoas que fazem isso vão para a cadeia, veja bem, é um lugar selvagem. Tem coisa que nem os nativos compreendem como acontece. Pare um pouco para refletir, se nem as pessoas que fazem isso e nem quem organiza essa gincana da agulha na medula são presos. Quem são essas autoridades das quais não sabemos os nomes? Estariam todos em um coma. Seria isso parte de uma anestesia de doação de medula? Ou isso teria a ver com as crianças que vi no estágio e não consegui registrar? Nem no pensamento, as autoridades responsáveis estão empurrando com a barriga, e ignorando as agulhas nas medulas das pessoas e as ameaças à vida da pessoa. Caso ela não tome parte nessa empreitada da quadrilha, alegando que essa rede de prostituição e tráfico de humanos é muito maior e que exige um jogo de cintura, quando na verdade, era uma coisa muito mais simples, para assustar a pessoa e impedi-la de ver. Isso que eu sinto, não sei de onde vem, tem a ver com as agulhas nas medulas das pessoas, então continuarei vendo e analisando criticamente a situação. As consequências são interessantes. Esse grupo de pessoas que colocam agulhas nas moleiras das pessoas, do qual não sabemos obviamente o nome, gosta muito de diminuir a mobilidade e impossibilitar a realização das tarefas. A ideia do eletrochoque para impedir a comunicação das pessoas foi amplamente difundida durante a época da guerra. Hoje em dia as pessoas todas estão com um caninho no nariz e sequer sabem o nome dos envolvidos nisso. Essas pessoas teriam soro no braço e estariam assistindo um vídeo, enquanto tentam sabotar tudo. Alguns deles criam fantasias na cabeça das pessoas com as coisas que você não pode ver. Coisas como alienígenas, humanização e pós-vida. São todas coisas que não sabemos os nomes. Alguns dizem que é um truque de mágica para te deixar interessado enquanto doa sangue ou vê seu corpo atrofiar e depois voltar. Essa ideia de deixar a pessoa tetraplégicas e atrofiadas advém dos testes clínicos com pessoas com requinte de crueldade, com ideias que ofuscam o objetivo dos testes. Esse requinte de crueldade tem várias faces. Em alguns casos a pessoa foi encarcerada, em outros foi atacada enquanto não enxergava. Em outros casos se lesionou sem sequer saber o nome ou compreender aquilo que causou seu acidente de percurso. Essas pessoas acham que serão jovens para sempre, que ao empurrar com a barriga, ou mudar de rosto, poderão fugir do eletrochoque. Esse requinte de crueldade e essa ideia de policiar com o objetivo de evitar as lesões causadas por essas pessoas doentes, que acreditam que induzir os outros é uma boa ideia, ou que acham que não teriam consequências em serem induzidos e induzirem os outros, deveriam entender o que veem. O eletrochoque estava acontecendo no Jardim São Manuel e ninguém falava sobre isso, sobre as internações, e sobre o câncer que os testes clínicos poderiam trazer. Certas medicações podem causar problemas de mobilidade e em alguns casos podem fazer com que a pessoa sofra bastante. A dor subsequente e as sequelas posteriores nos forçam a fechar os olhos e encarar a dura realidade de que essa dor pode nos guiar em nossas ações e que assim como no Marrocos,
A pessoa pode terminar amarrada ou com um mandado que a previne de realizar uma determinada ação. Essa deformação multifacetada, esse requinte de crueldade, e as coisas que estão por vir, nos mostram as sondas que essa força sem nome, que rapidamente nos move para o eletrochoque e internação. Essa força sem rosto, nos escuta significar, e planeja através dessa destruição além de um encarceramento em massa, uma série de coisas que eu não sei nem a palavra que usa para descrever. Em alguns casos, esses escalpos e esses cânceres que representam esses atos de violência que mudam de nome, mas sempre se perpetuam, que se aproveitam das coisas que não podemos ver para nos afastar do convívio em sociedade e nos levar ao eletrochoque, possivelmente teriam relação com as pessoas que colocam agulhas na moleira das pessoas e tentam instalar marca-passos em crianças, nos aumentam a pressão e causam uma forte sensação de autodesamparo. Essa insistência em causar conflito através daquilo que não conhecemos, coisas que causam dor às quais as pessoas sequer sabem quando foram instaladas. Essa paralisia institucional é causada por uma anestesia aplicada por um grupo de pessoas com um requinte de crueldade. A não aceitação daquilo que foi sugerido mostra a face que advém desse requinte de crueldade. A ideia de internar a pessoa, por causa daquilo que não se pode ver, são o começo desta pessoa sentindo o que o outro causa, que em alguns casos, é um erro, em outros é parte de algo muito maior. Essas coisas nos rodeiam, e estão lá, ao nosso redor, enquanto estamos impossibilitados de reagir, coisas cujo nome não lembramos, mas que nos marcam com o requinte de crueldade. A consequência dessas pessoas de fora causando dor, é em geral a destruição.